Você já percebeu, toda vez que lê ou alguém lhe conta uma história, se há uma palavra desconhecida, nem sempre é possível compreender o texto? Quando isso acontecer, temos algumas soluções. Podemos procurar o significado da palavra num dicionário ou na internet, mas também podemos perguntar a alguém que esteja por perto. Porém, se não tiver nenhuma dessas opções, resta-lhe entender pelo sentido da frase. Vamos começar a aula de hoje conhecendo o vocabulário da história que irei lhe contar. Mas, após a contação da história, fique juntinho comigo. Teremos um estudo de substantivos e adjetivos. Vocabulário: peripécias, aventuras; lorotas, mentiras, piadas; perambulando, caminhar sem rumo, sem direção certa; peregrinação, andar por longos caminhos; injuriado, pessoa que recebeu uma ofensa, um insulto; matreira, alguém experiente, sabido; desaforado, atrevido, assanhado; inusitado, característica de algo incomum, diferente; farto, satisfeito, cheio; emboscada, ficar escondido arrumando uma armadilha; ludibriou, enganou alguém com falsas promessas. Pedro Malassartes é um personagem tradicional dos contos populares do Brasil. É um exemplo clássico de novela de um herói aventureiro. Um homem pobre que consegue vencer os poderosos, orgulhosos e ricos pela esperteza, inteligência e peripécias. Malassartes resolve conquistar o mundo com a sua única herança, uma porta. Não, a porta não era encantada, mas ele era muito esperto e conseguiu o que queria com a ajuda de um urubu manco. Olha que o urubu nem era um pássaro da sorte. Vou contar. Como o pai tinha morrido, a mãe dividiu a casa em pedaços, dando a cada filho uma parte. Pedro recebeu uma porta e com essa porta conquistaria o mundo. Quer saber como? Venha comigo corujar e descobrir essas manhas desse caipira sortudo e que está sempre cheio de lorotas. Depois, não esqueça, teremos um estudo de substantivos e adjetivos. Pedro Malassartes e o urubu, adivinhem. Certa vez, Pedro Malassartes caminhava com sua porta por essas estradas, perambulando por um lado, por o outro, e até que encontrou um pobre de um urubu com uma das asas quebrada. O urubu se debatia na areia, pulava e pulava, mas caía, sem conseguir voar. Malassartes olhou para a ave e pensou consigo mesmo: não se nega uma ajuda para uma pobre coitada. Segurou o bicho, agasalhou nos braços e continuou a sua peregrinação. Para que ele queria um urubu? Lá ele disse sabia. Era tarde da noite e o estômago doeu de fome. Viu de longe que numa casinha ali perto uma senhora preparava um fino banquete com vinho e leitão assado. Chegou perto da casa, bateu na porta e pediu: minha senhora, será que não há nesta casa um pedaço de pão com água para esse pobre coitado? A mulher respondeu: vai-te embora daqui, sujeito, e leva essa sua ave. Aqui nos falta comida para nós mesmos, quanto mais para esmola, mentiu a mulher. Minha senhora, insistiu Malassartes, já injuriado com aquela mulher. Se lhe falta alimento, não lhe falta abrigo. Não se nega ajuda a um pobre coitado. Terminamos essa conversa por aqui. Não é certo para uma senhora honrada como eu receber um homem a essa hora da noite, enquanto meu marido está em viagem. E a mulher fechou-lhe a porta na cara. Irritado, Pedro pegou a porta, a encostou na parede e subiu. Quando lá de cima ele avistou
Ah, comida boa a valer sobre a mesa daquela senhora. Leitão assado, peru recheado, vinho e tudo mais que delicia o homem. Chateado, Malassarte foi descansar numa árvore ali pertinho. Enquanto a noite correu, no entanto, o malandro viu chegar adiantado aquele homem que parecia ser o dono da casa, o marido da senhora. E quando o homem bateu na porta da frente, Malassarte subiu em sua porta e viu novamente lá de cima que o jantar estava sendo escondido no armarinho da sala daquela casa. A mulher, matreira, lamentou-se. Se eu soubesse que você vinha, preparava coisa boa para comer. Mas, como não te esperava, só tenho carne seca, feijão ralo e farinha. A cabeça engenhosa do Malassarte continuou a funcionar. Ah, não é hoje que vou dormir com fome. Bateu na porta novamente e dessa vez foi o marido que abriu. Meu senhor, pediu Malassarte, será que não há nessa casa um pedaço de pão com água para esse pobre coitado? Rapaz, respondeu o marido, acabei de chegar de viagem. Minha amada esposa preparou-nos apenas um minguado simples, mas não se pode negar ajuda a um pobre coitado. Entre e divida a mesa com a gente. Os três se colocaram à mesa e a mulher não escondia o olhar raivoso para o malandro. Malassarte, por sua vez, bem disfarçado, deu uma cutucada no urubu que gemeu. Mas o que é isso? Perguntou o marido. O que você conversa com o urubu? Acaso esse urubu fala? Ele está a me dizer novidades, respondeu Malassarte. O meu urubu, ao contrário dos outros, não só fala, como também é um urubu adivinho. Ora, e o que esse urubu anda adivinhando para você? Ele me disse que jura que há leitão assado escondido no armarinho desta sala. A mulher teve medo do Malassarte e disse: "Ô, urubu danado, estragou a surpresa." O marido deu uma boa risada e só para continuar a brincadeira foi conferir. Abriu o armarinho da sala e encontrou o leitão. Daqui a pouco, o urubu gemeu de novo, o que fez Malassarte dizer: "Ô, urubu intrometido, para de me contar." "O que ele está lhe contando?" perguntou o marido. "Que tem peru recheado." "Meu maridinho, esta era uma outra surpresa que esse urubu desaforado estragou. Mas como um pouco desse peru. Também tenho doces, frutas, bebidas." Assim, naquela noite, o casal e o convidado inusitado dividiram um leitão num banquete sobremodo farto. O marido ficou tão satisfeito em ter conhecido o convidado com o urubu adivinho que abrigou naquela noite. E, assim que amanheceu, antes de se despedir, ofereceu ao Malassarte uma boa quantia de dinheiro. Pedro Malassarte vendeu o urubu, prosseguiu o caminho com a porta debaixo do braço e sumiu dali, muito antes do marido descobrir a emboscada em que havia caído. E foi assim que Pedro Malassarte ludibriou a mulher gulosa e avarenta e o seu marido ingênuo. Agora, prepare-se para os estudos. Vamos organizar essas palavras em 3 grupos. Pedro, homem, Brasil, pobre, urubu, senhora, marido, assado, amada. Primeiro colocaremos Pedro e Brasil na primeira coluna. Homem, urubu, senhora e marido na coluna do meio. Pobre, assado e amada na terceira coluna. Vamos analisar cada uma dessas listas. As palavras Pedro e Brasil foram escritas com letra maiúscula. O que será que isso indica, hein?
Todas essas duas palavras são nomes. A palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, objetos ou animais, é chamada de substantivo. Mas Pedro e Brasil nomeiam um determinado ser, de forma particular, o nome de um personagem e o nome de um país. Por isso, iremos classificá-los como substantivos próprios. A segunda lista, homem, urubu, senhora e marido, também são nomes. A palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, objetos ou animais, é chamada de substantivo. Quando os substantivos servem para todos os seres de uma espécie, classificamos como substantivos comuns, porque pode ser qualquer homem, qualquer urubu, senhora ou marido. Não sabemos qual é especificamente. Nossa terceira lista é formada pelas palavras pobre, assado e amada. Essas palavras representam características de algum substantivo. Veja: homem, pobre; leitão, assado; esposa, amada. Então, como você pode perceber, as palavras pobre, assado e amada dão características aos substantivos homem, leitão e esposa. Por isso, iremos classificá-las como adjetivos. As palavras que caracterizam o substantivo, dando-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado, são nomeadas de adjetivos. Vocês perceberam como esse Pedro teve muitas oportunidades para usar a sua esperteza? Mas nessa história não foi só o Pedro que contou lorotas, não é? Agora, inscreva-se neste canal, curta esse vídeo e comente o que achou dessa história. Ficou com alguma dúvida sobre substantivos e adjetivos? Escreva para mim, ou nos comentários ou por e-mail. Vamos papear, será um prazer poder ajudá-lo. Um beijo grande e até a próxima!